Mamoru Endo, ou Satoru Endo, como ficou conhecido aqui no Brasil, com certeza é o goleiro mais incrível da ficção. É o capitão que inspira todo mundo ao redor. O seu amor pelo futebol é uma coisa de outro mundo. Ele é com certeza o maior apaixonado por futebol de toda a ficção. O protagonista de Super 11 ou Inazuma Eleven no Japão, entre todas as suas defesas incríveis e chutes cheios de amor pelo futebol, o maior gol que o Endo fez foi deixar um legado de lições e bons valores para uma geração inteira, que no caso é a minha geração. Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2020 e faz 10 anos que Inazuma Eleven, Super 11, estreou aqui no Brasil. Hoje a gente vai aprender as lições que o Mamoru Endo nos deixou. Então já deixa o seu protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Eu sou Otávio Reis, o gordinho mais sexy vivo, também conhecido como Otto N Song aqui na internet. E você tá no canal G99. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com o Endo, é a valorização da família. Endo sempre foi um menino muito família, o filhinho da mamãe, aquele típico protagonista comilão que tem uma mãe que sabe cozinhar muito bem. Além de amar e valorizar a sua família, ele tem um legado muito importante de alguém que ele nem conheceu, que é Daisuke Endo. Até no começo de Super 11, Daisuke Endo sempre é relembrado, sempre é colocado como o patrono de Endo, a pessoa que ele mais admira e que ele mais se inspira. E desde o começo da série, ele faz justamente o que o avô dele gostaria, que é viver o legado de futebol dele. Mesmo com Daisuke Endo supostamente morto, por algum motivo, Endo herdou essa paixão pelo futebol. Mas não só isso, ele quis honrar o tempo todo o jogador que Daisuke Endo foi. E sua ligação com ele era tão forte que ele conseguia ler o livreto do avô dele que ninguém conseguia ler, numa linguagem singular, que só ele consegue entender, que só um verdadeiro apaixonado pelo futebol conseguiria. Sempre querendo viver o legado do seu avô. Sempre conversando com o retrato do seu avô, contando como foi o seu dia, o que ele fez para melhorar o futebol dele, e pegando tudo que o avô dele deixou, todas as dicas, desde o treinamento com pneu, e ajudando as pessoas a dominarem as técnicas que o avô dele criou. E é claro, dominando ele mesmo, as próprias técnicas do avô. A mão fantasma, a mão demoníaca, que ajudaram ele no final a ele criar as suas próprias defesas. Bom, a segunda lição que a gente pode tirar do Endo é que ele ensina a gente a não julgar os outros. Vou usar como exemplo Kurimatsu e Kazemaru. O Kazemaru e o Kurimatsu sempre foram membros muito importantes para o Super 11, desde a primeira temporada até quando eles chegam realmente na seleção, mas em certo momento eles acabam se acovardando na jornada. A pressão era gigantesca demais quando o Colégio Weyland apareceu, ou como muita gente gosta de chamar, Eiri Hagakuen. Primeiro que eu acho que nenhum jovem são aceitaria fazer parte de uma jornada como essa. Alienígenas estão viajando pelo país e destruindo todas as escolas por meio do futebol. É uma coisa que faz muito sentido. Acredito que todos os alienígenas pretendem fazer isso um dia, claro. Mas em certo momento da jornada, tanto o Kurimatsu como o Kazemaru acabam desistindo disso tudo. Eles não aguentam a pressão. E a gente não pode julgar eles por isso, ou chamar eles de covarde ou coisa do tipo. E é justamente o que acontece. Endo não julga eles. Coisa que você, telespectador, pode até ter feito inconscientemente, porque a gente tende sempre a se espelhar nos personagens muito fodas. Porque Kazemaru e Kurimatsu, eles sempre foram jogadores muito bons. A verdade é que não existe problema em se acovardar. A gente problematiza os covardes. Eu falo isso por mim, falando sinceramente. Eu tenho uma filosofia de que os fracos não sobrevivem nesse mundo. Você tem que ser forte para sobreviver. E eles fraquejaram. E o Endo ele foi muito humano ao ponto de não julgar eles nesse momento, porque eles eram parte crucial da equipe, principalmente o Kazemaru, de longe o melhor zagueiro que a Raymond já teve. E ele não julga, ele deixa eles irem e fica quieto, ele só sofre. Então a gente não deve julgar os outros. A gente não estava naquela situação, a gente não sabe como as pessoas se sentem por dentro, então a gente só tem que respeitar, mesmo que seja difícil às vezes. Para um cara duro como eu, que sempre desprezou covardes, é até difícil falar isso, mas o Endo tá mais certo do que eu sempre tive. Provavelmente que muitos de vocês. 3. O seu amor por algo pode inspirar as pessoas. O amor do Endo pelo futebol é inegável.
Ele recrutou o Kazemaru e os outros 3 que o Raymond precisava quando ia ter aquele jogo com o Instituto Imperial por meio do amor dele. Ele foi louco atrás de pessoas. E o recrutamento do Kazemaru foi de longe o mais emocionante. É sério, em 2017 eu tinha acabado de terminar um relacionamento, não chegou a ser um namoro com uma menina, e eu fui reassistir Super 11, eu fui assistir o primeiro episódio só de brincadeira. E eu me inspirei por causa dessa cena, do momento que o Kazemaru se inspira com o Endo. E eu me inspirei junto. O amor que esse cara tem pelo futebol, naquele momento que ele tava treinando, empurrando aqueles pneus que eram o triplo dele, mexe com a gente de uma forma que eu superei. Eu tava chorando por mulher, eu tava 3 dias sem comer por causa dessa menina, e eu me recuperei, eu me revigorei. Minha mãe me ligou perguntando: Otávio, você parece estar bem melhor. Falei: mãe, é tudo culpa de Mamoru Endo. O amor do Endo também salvou os Imperadores da Escuridão, que mesmo com o meteorito Alien, conseguiram ser libertos. O amor dele pelo futebol quebrou a maldade e aquele instinto possesso que estava sobre os Imperadores da Escuridão. Ele conseguiu inspirar o Tachimukai, conseguiu fazer praticamente uma cópia dele com o Tachimukai. Tachimukai aprendeu todas as técnicas dele. Ele fez o Ignose continuar jogando no Japão. Ignose veio de viagem dos Estados Unidos, resolveu ficar porque se inspirou com o Endo. Ajudou todo mundo a se superar contra o Colégio Zeus quando ele fez a mão demoníaca, que ele ficou treinando, sabe, semanas e semanas. E além disso, o amor dele pelo futebol é tão grande, que todos os inimigos que ele faz acabam se tornando aliados com a pureza desse amor dele pelo futebol. 4. A derrota não é um motivo para desistir. O Endo foi derrotado muitas e muitas vezes. O Instituto Imperial deu um pau nele no primeiro jogo oficial que ele teve, aquele amistoso. O Afrod humilhou ele em um desafio. Todas as partidas contra o Colégio Alien, em algum momento, o Endo foi humilhado. E o maior motivo para o Endo sempre persistir eram essas mesmas derrotas. O Endo nunca pensou em desistir de fato. Ele sempre quis transformar a derrota dele em vitória. Ele sempre tentou ser positivo e dizer que todos são capazes de superar tudo. Assim, ele acabou inspirando ao Raymond a ser um time como ele, uma equipe vigorosa que nunca desiste, uma equipe que acima de tudo ama o futebol. 5. Sempre aberto a críticas. O Endo sempre esteve aberto e sempre lidou bem com as críticas, seja na liderança dele como capitão e sobre as habilidades dele como goleiro. Na verdade, quando a treinadora Hitomiko decidiu que o Endo seria líbero ao invés de goleiro, a reação dele foi muito positiva. Ele realmente não estava na melhor fase dele como goleiro e ele sabia disso. Então ele aceitou essa tarefa de líbero, treinou e ficou ainda melhor com isso. É claro que a vocação dele não é ser líbero, mas naquele momento era a melhor coisa que tinha pra ele. Então às vezes a gente não tá tão aberto a críticas, as pessoas apontam nossos defeitos ou tentam ajudar a gente a melhorar e a gente acaba não aceitando, mas às vezes, sabe, a gente tem que dar um ouvido às críticas. Tem pessoas que criticam a gente de graça, só porque querem ver a gente lá embaixo mesmo, mas a gente pode tentar fazer uma peneira no meio dessas críticas todas e ver quais são plausíveis e quais não são. Mas você também tem que ser maduro o suficiente para aceitar no que você é bom e no que você não é. Então sejam abertos a críticas. As coisas, às vezes, são melhores de um jeito do que de outro. Olha, eu tenho um canal no YouTube desde 2013 e pela primeira vez agora em 2020 eu tô tendo canais que estão dando relativamente certo, que no caso é o G99 e o Otto N-Song. E era porque eu ficava batendo nas mesmas teclas sempre. E eu não aceitava no que eu tava errado e simplesmente perdi tempo. Poderia estar ganhando um dinheiro legal com o YouTube hoje e isso não acontece ainda. Mas agora eu tô indo no caminho certo, então provavelmente eu vou conseguir trilhar um caminho legal no YouTube agora. 6. Sorria na dificuldade. É difícil, porém o Endo ele é sempre assim. Em Inazuma Eleven Reloaded, o episódio especial que é marcado para explicar a nova linha do tempo de Ares no Tenbin, mesmo com a Raymond sendo humilhada pelo Barcelona Orbe, o time daquele espanhol que parece mais um baiano, o Endo sorriu e percebeu que um nível mundial era muito maior do que ele esperava. E assim ele pôs um sorriso no rosto. E isso não se limita só nas competições. Nos seus dramas pessoais, o Endo também é assim. Então, mesmo que seja difícil, gente, não importa o quanto você seja humilhado, estufa esse peito e dá um sorriso. Seja forte. Pode soltar as lágrimas, mas faça o máximo para sorrir. Porque um sorriso forçado ainda é um sorriso. Você ainda tá tentando sorrir.
7. Se você ama algo, não tenha vergonha de amar isso. O Endo ele nunca teve vergonha de demonstrar o seu amor pelo futebol. Isso é uma lição que a gente tem que aplicar a nós mesmos. Às vezes a gente se adequa aos padrões só pra não parecer o estranho da parada. A gente reprime nossas paixões, nossos desejos, nossas vontades. Tudo isso pra, às vezes, entre aspas, não passar vergonha. O Endo ele era tão apaixonado pelo futebol que quando o time da Raymond não queria treinar por vergonha, porque eles só eram os 7 primeiros da Raymond, Endo foi treinar com as crianças do Inazuma Futebol Clube, o KFC. Isso sem vergonha, sem hesitação nenhuma. O Endo demonstra o seu amor pelo futebol sempre, sempre. Então demonstre o amor que você tem pelas coisas que você ama. Essa é a minha dica. Só procure o lugar certo para isso. Com seus amigos, as pessoas que gostem da mesma coisa. Eu, por exemplo, expresso o meu amor por Inazuma nesses vídeos que eu faço. Aliás, meu amor por tudo, Inazuma, Jojo. Num bar, por exemplo, eu não gosto de frequentar bar, não sei vocês. Mas você não pode ficar falando dos animes que você gosta. Demonstre o seu amor com as pessoas que te entendem. Quantas pessoas num bar iriam entender de Inazuma Eleven? É claro que eu não vou falar de Inazuma Eleven em um bar, mas eu posso falar com o meu amigo Ômega dos Games, que tem também um canal no YouTube de Inazuma Eleven e que tá sempre fortalecendo os meus projetos. Inclusive, eu faço a voz do Shadow na série Omega Carrier que ele faz. 8. A importância de perdoar, de superar a raiva. O Endo ele é muito puro nesse aspecto. Ele tem uma capacidade de perdoar que é muito linda. Ele já foi traído algumas vezes pelos seus companheiros. Começa tudo com o Domon, né? A gente descobre que o Domon era um invasor do Instituto Imperial, que inclusive foi convertido pelo amor do Endo. Ele se sentiu muito culpado com tudo aquilo, e acabou se tornando um dos membros mais fiéis do Super 11. E além de tudo, teve a capacidade de perdoar o Kageyama, mesmo sabendo que Kageyama era o responsável por matar o seu avô. E mesmo assim ele foi capaz de perdoar. O Endo é até difícil pra mim falar de perdão porque eu passei por uma situação esse ano onde uma pessoa prejudicou muito a minha mente. Eu entrei em uma depressão e eu gostaria de ter a capacidade do Endo de perdoar. Parabéns, Endo, você é o melhor, eu queria ser como você. Endo Mamoru é com certeza um dos personagens mais simples de toda a ficção. Não existe nada muito complexo, até porque o gênero de Inazuma Eleven é Kodomo. Kodomo está abaixo do shonen em classificação etária. É um mangá para crianças, é um anime para crianças. A gente gosta porque a gente é cabaço, mas a verdade é que Inazuma Eleven é para crianças. Todos esses valores que ele coloca são muito importantes para a formação de um caráter de uma criança. Se consegue inspirar você, que não é mais criança, que tem mais que 12 anos, imagine para uma criança. Endo ajudou a formar o meu caráter. Endo me fez criar um amor por futebol que eu não tinha antes. Endo é simples, mas é essa simplicidade que torna o personagem tão incrível. Não é um Shinji-Kari de Evangelion. Você pensa no Endo, você sorri, você gosta dele, você lembra de coisas boas, você não tem 1000 reflexões. E a vida não é só feita de reflexões. A vida é feita dessa simplicidade, da simplicidade que tá no amor de um homem por algo, no caso do Endo pelo futebol, e no sorriso de um homem que tá fazendo o que ama, de um homem que tá jogando futebol. Eu vivendo uma vida normal até que tudo mudou. Agora me vejo obrigado a decidir qual caminho a trilhar. E aí, gente, já fez o protocolo Liz? Like, inscrição e sininho? Deixa aí o seu comentário, que outros personagens da ficção eu devo falar. Já viram o canal Otto N Song, que é meu canal onde eu canto músicas de anime? Inclusive algumas músicas que não vieram pro Brasil de Inazuma Eleven, eu fiz em português lá. Abertura 5, 6, a primeira do gol. Então dá uma conferidinha. Vou deixar aqui uma playlist do canal para você conhecer mais do nosso conteúdo. Também vou deixar uma playlist de Inazuma Eleven para você ouvir as músicas do Otto N Song lá. Obrigado, gente. Agradeço vocês por terem ficado até aqui, por terem refletido um pouco comigo. E lembre-se, vocês são massa. E vamos jogar futebol!